meu Pai. Neste momento, Pai amado, Senhor, eu te peço, Senhor, sobre cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Pai amado, Senhor, quando eles ouvirem, Pai, a sua palavra, Senhor, nesta noite, Deus, que eles possam, Senhor, sentir, Senhor, a diferença em suas vidas, Deus. Pai amado, Senhor, que eles possam, Pai amado, Senhor, como muitos têm vindo aqui, Senhor, contar seus testemunhos, Senhor, contar suas vitórias, Deus. Pai amado, Senhor, que assim seja feito, Senhor, na vida de cada um, Pai amado, Senhor, que eles possam, Senhor, cada dia mais, Senhor, estar pisando sobre a cabeça do inimigo, Pai. Pai amado, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser colocados, Senhor, por cabeça, Senhor, e não por cauda, Pai. Em nome de Ti, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um nesta noite, Pai amado, Senhor. Pai amado, Senhor, e aquele que entrou com uma dor, Pai amado, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor venha, Senhor, retirando agora, Senhor, trazendo a cura, Pai, para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, dá uma glória a Deus bem forte aí, amém? Quem tem sua Bíblia, amém? Quem tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela, né? Quase que o irmão Eduardo ministra a palavra aqui, eu ia falar para ele que eu nem ia pregar, né? Eu ia falar para ele, pode ficar aí, pregando, amém? Você que tem sua Bíblia, mas não vamos abrir agora em Daniel ainda não. Nós vamos abrir agora em João, capítulo 6, eu falei isso porque o Eduardo já abriu correndo lá em Daniel. Nós vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 6, versículo 1. Amém? Você que não achou, não trouxe a Bíblia, está aqui no telão, amém? Nós vamos ler. João, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor: E partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. A multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e se assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para tanta gente comer? Amém? Vamos parar por aí. Nessa noite o Senhor pergunta para você: o que você vai fazer? Né? O Senhor Jesus virou para Felipe, né? Creio que aquela hora Felipe ficou extasiado, né? Porque a palavra fala, como nós vamos continuar lendo aqui, que essa multidão aproximava-se mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E o Senhor viu aquilo de longe, né? Ele viu sentado ao monte e falou para Felipe: E aí, Felipe, aonde a gente vai comprar pão para tanta gente, né? E nessa noite o Senhor pergunta para você: E aí, né? Eu ia fazer essa pergunta, a irmã já respondeu. E aí, o que você vai fazer? Está chegando dia 10, dias de pagar contas, né? Sexto, quinto dia útil, dia que a gente recebe. Às vezes você olha para o salário e fala: não vai dar, né? O Senhor pergunta para você: e aí, o que você vai fazer? O Senhor está perguntando para você como Ele perguntou para Felipe. O Senhor perguntou para Felipe: E aí, Felipe, onde vamos comprar pão para tanta gente? O Senhor pergunta para você: E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua vida, né? Aonde você vai levar a sua vida? Vou contar um testemunho aqui que tem a ver com a palavra que eu tenho para o Eduardo. Estava vindo ao culto, as irmãs aqui, olha só, as duas irmãs chegou aqui, que hora que vocês chegaram? 6h30. Ninguém falou para elas horários de culto. Elas chegaram às 6h30, falou para mim assim: olha, eu já estava indo embora, né? E eu falei: glória a Deus, porque
porque vocês ficaram. Olha a fé de vocês. Né? Podia muito bem, deu 6h30, eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu vou contar o porquê. E eu estava vindo ao culto, passei no banco para pagar algumas contas agora. E eu vindo ali a Monteiro Lobato, passou um homem, cruzou a Monteiro Lobato na minha frente e bateu no meu carro. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, eu estou indo para a igreja, correndo, estou atrasado. E eu bateu no meu carro, já desci do carro. Falei, ó, estaciona ali, vamos conversar. Falei para o cidadão. E olhei para ele assim, falei, eu quero que eu vou pegar o cartão do meu seguro, vou ligar para o seguro, né? E eu vi que ele ficou meio, sabe, meio triste. Ele falou, pensou, deve ter pensado, meu Deus, o que eu fiz? E na hora que eu entrei dentro do carro para pegar a minha carteira, Deus falou assim no meu coração, deixa isso quieto, deixa, ele precisa muito mais que você, né? E Deus falou para mim assim, olha, você acabou de vir do banco, você pagou suas contas, sobrou, você está indo para um culto de prosperidade, dá prosperidade na vida dele. Aleluia! E eu peguei a carteira, guardei de novo no porta-luva. Aí peguei o iPad e falei assim, ó, me dá seu telefone. Ele falou assim, não, pode me ligar que eu vou lá, eu vou arrumar seu carro. Daí eu falei assim, não, eu quero o seu telefone para outra coisa. Eu falei assim, ó, eu quero que você vá embora para sua casa. Toma cuidado, não atravessa a avenida desse jeito não. Se é um motoqueiro, você tinha matado ele. Né? Porque carro é pesado, maior, dá para desviar mais rápido. Eu falei, se é um motoqueiro, você tinha matado ele. Eu falei assim, mas é o seguinte, eu quero o seu telefone, o seu nome e o seu endereço. Ele falou, não, você pode fazer o BO. Eu falei, não, não quero fazer o BO. Eu quero convidar você para ir para a igreja. E na hora ele fez assim. Tipo assim, ele não vai me cobrar, ele não vai me bater, ele não vai me xingar, ele vai chamar para ir para a igreja. E eu falei assim, eu não sei se é convertido ou não, mas eu quero fazer um convite, um propósito para você. Você não está me devendo nada financeiro. Você só está me devendo uma visita na igreja. E eu falei assim, vai embora, com Deus. E naquele momento, se fosse algum tempo atrás, eu ia fazer assim, e agora? O que eu vou fazer? Riscou tudo meu carro. Né? Mas quando nós estamos com o Senhor, na hora que vem a pergunta, e agora? Deus fala assim, deixa comigo que eu resolvo. Né? Essa pergunta que eu fiz para você, se você está aqui no culto de prosperidade, com certeza você deve estar precisando, ou você quer mais. Porque eu quero mais do Senhor. Né? Mas tenho também meus problemas. Se eu falar para você que eu sou 100% feliz, né? Estaria mentindo. Né? Temos as nossas tribulações, igual eu estava conversando com o irmão Eduardo. Né? Deus tem abençoado, sim ou não? Sim ou não? Mas tem vindo muitas lutas. Né? E quando vem essas lutas, o Senhor pergunta para você, e agora? O que você vai fazer? Naquele momento eu podia ter muito bem falado para o seguro, ó, vem resolver. Né? Podia ter falado para o rapaz, ó, se vira, você vai pintar meu carro, você riscou meu carro. Mas naquele momento, na hora que eu entrei dentro do carro para pegar a carteira, o Senhor falou assim, deixa comigo. Pode deixar comigo, que eu resolvo. E eu vou falar a verdade para você. Eu vou sair dali feliz, né? Não era para mim passar por aquela avenida e eu saí dali feliz, porque eu falei, Deus, eu fiz o que o Senhor fala, e de pregar o Evangelho. Aleluia. Né? Eu fiz o que o Senhor fala, colocar as nossas coisas nas tuas mãos. Verdade. E o Senhor perguntou isso para Filipe, e aí, o que nós vamos fazer? Está vindo um monte de gente. Eu falo para você agora, hoje talvez nós temos poucas pessoas, né? Ontem a igreja estava lotada. Mas eu falo para você agora. E agora? O povo está vindo para a igreja. O que a gente vai fazer? Depende de nós aconchegarmos, né? Depende de nós abraçarmos a causa de muitas pessoas. Né? Depende de você, talvez você está precisando, como eu disse, do emprego. Talvez, como a irmã falou, a conta estava lá e eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia. Mas entrega. Está aqui, ó. Coloca aqui no altar o seu problema. Né? Vou contar outro testemunho
sábado aqui tremendo. A Vitória cantando, né? Foi tremendo. Ainda a Fernanda perguntou para ela: Vitória, quer que eu vou cochichando a música para você? Não, eu sei cantar inteira. Ela pegou o microfone, foi ou não foi, irmã? Pegou o microfone e cantou a música. E eu vi ali a obra de Deus. Porque eu creio, né? Eu vi o irmão Eduardo contando que as crianças, qual foi a oração das crianças? E o que eu ensinei aqui? Quem estava aqui as crianças no sábado? O que eu ensinei aqui no sábado? Que quando fosse começar a oração, vigília era o quê? Para vocês orarem por quem? Quem estava aqui? Fala aí, crianças. Fala aí, Zé Vitor. Você não lembra? Né? Eu falei que era para quê? Ore pelos seus pais. Né? E ela falou para mim: mas meu pai não gosta de vir na igreja, gosta de futebol. Né? E eu creio que o Senhor ouve aquele coraçãozinho. Pediu? Eu não estava aqui, você estava. Eu não estava aqui. Ela falou isso na hora do culto. E na hora que eu estava aqui sentado, quem viu eu sentado aqui? Eu falei: eu sou igual a todo mundo, eu vou sentar, sentei com eles aqui. E falei, e na hora que ela falou aquilo, Deus falou muito comigo. Falou: olha, ela vai trazer o pai dela para a igreja. Não é a mãe, não é o testemunho, mas é ela. E é assim, quando a pessoa, não importa o tamanho, ela é uma criança. Não importa o tamanho, se quando a pessoa fala: eu quero o Senhor, Deus vai fazer a diferença. E você pensa que Deus não ouve a oração? Deus vai lá, coloca os anjos para trabalhar em prol da nossa oração. Se você está aqui nessa noite, tem um problema, e o Senhor está falando para você: e agora, o que você vai fazer? Vamos ver a resposta. Amém? Mas antes, como eu disse, está vindo as lutas, vai vir as lutas. Abra a sua Bíblia lá em Salmo 121, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor: quantas vezes eu fiz isso? Quantas e quantas vezes? Creio que você também já deve ter feito isso. Diz assim, Salmo 121, versículo 1: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Traduzido para os dias de hoje: olho para os meus problemas, olho para a dificuldade, olho para a tribulação, olho para a tentação, igual o Filipe olhou para a multidão. Da onde vai vir o socorro? Talvez, se você olhar com o seu olho carnal, alguns precisam até de óculos, né, igual o pastor, para olhar. Se eu tirar assim, ó, eu enxergo, mas começa a ficar meio embaraçado. Né? Talvez, se você olhar para o seu problema com o seu olho carnal, você vai falar: não tem jeito. Vai falar: não tem jeito. Sim ou não? Verdade. Mas o Senhor te ensina a elevar os seus olhos espirituais. A palavra fala: se você crer e tiver fé, você pode dizer para o monte: lança-te, que ele vai ser lançado. Amém? Olha para o monte, e de onde me virá o socorro? E agora você olha para a direita e para a esquerda e não tem ninguém para te ajudar. Se você olhar com os olhos carnais, né? Talvez tenha aqueles, né? Olha, eu vou te ajudar, mas eu quero algo em troca. Né? Ou você vai lá no banco para resolver o seu problema. Não vou contar o testemunho da irmã, não, que o Eduardo veio me contar, porque é dela. Mas talvez você olhe o problema lá e vai lá na agiota. A agiota vai resolver o seu problema financeiro. Vai ou não vai? Vai te emprestar o dinheiro que você precisa, né? Mas quem já precisou de dinheiro de agiota aí? Quem levanta a mão aí, quem já precisou? Como que é a agiota, Eduardo? 10%, 8%. Ele quer mais. Ele te oferece. É igual o diabo. Se você falar para o diabo: resolve o meu problema, eu te garanto que ele vai resolver. Eu te garanto. Quem assistiu o filme aqui do ex-bruxo aqui, aquele sábado? O que ele falou? Que quantos milionários procuram ele para resolver problemas? E o que acontece? Resolve. Só que o diabo, ele resolve, mas ele quer algo em troca.
igual a pastora falou que vai dar um estudo para nós, pelo valor, qual é o valor da sua alma? Quanto vale a sua alma? Quem lembra que a pastora falou isso? Ela falou, quanto vale a sua alma? Quanto vale trocar a sua bênção? Como eu disse para as crianças perguntaram para ele, pode ficar? Eu falei, pode. Será que Jesus pode fazer isso? Né? Igual aquele estudo que o filme que a irmã Branca trouxe. Pode ficar? Pode. Mas também você pode ficar com o dinheiro depois. Pode entregar as coisas para o diabo na mão de qualquer um? Pode. Ele vai resolver. Vai. Só que eu te garanto, o diabo cobra o dobro. Ele te cura? Cura. Igreja Católica cura. Vai lá na Macumbaria para você ver se ele não te cura. Só que eu te garanto, vão pedir sua alma, vão pedir sua vida, vão pedir a sua família, vão pedir seu emprego. E aí? Talvez agora você fique tudo bem, mas e amanhã? É isso que a palavra ensina. A palavra ensina você olhar com os olhos da fé, não com os olhos carnais, que resolve o problema aqui e agora. Mas eu quero ver a solução lá longe. Eu quero ver a solução do problema impossível. E abra sua Bíblia para você ver que nós vamos aprender um problema, nós vamos ver um problema impossível. Que era impossível diante desses olhos carnais. Daniel capítulo 6, versículo 16. Quem fez a abertura com esse texto foi o irmão Eduardo. Vocês lembram? Ele falou isso na abertura. E diz assim, lá Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a tu, quem continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Amém? Ser jogado na cova dos leões naquela época é igual uma cadeira elétrica. Não tinha saída. Imagina, você cair lá num cubículo 4x4 com 2 leões, famintos. Quem já viu o leão no circo aí? Quem já viu o leão no circo? Que pena que os leões no circo não tem o canino, né? Que eles tiram, né? Mas se você for lá no zoológico, tem aqueles leões com aqueles baita dentes. Tem ou não tem? Imagina 2 leões olhando para você, morto de fome, e você lá dentro. Não tinha para onde Daniel correr. E além de jogar ele lá dentro, colocaram uma pedra para não ter jeito dele sair por cima. É assim que o diabo quer fazer conosco. Quer você jogado lá dentro do buraco, e ele ainda, para você não escapar, lacra aquele buraco. O Satanás, diabo, ele te joga dentro do buraco e não te dá saída, não te dá escapatória. Talvez para Daniel, né, a sentença dele para ele ali em si era morrer, né? Por quê? A palavra fala, por que Daniel foi para a cova dos leões? Quem sabe me dizer aí? O que Daniel foi fazer na cova dos leões? Ele foi à toa? O rei jogou ele lá dentro à toa? Quem sabe me dizer? Por que Daniel caiu na cova dos leões? Fala alguém aí, gente. Por quê? Pelas imagens de Nabucodonosor. Daniel, quando o rei Nabucodonosor criou uma estátua de si, e todos aqueles que passassem por aquela estátua tinham que se ajoelhar e adorar aquela estátua. E Daniel falou, eu não. Quantas vezes Satanás tem feito você adorar ele? Como, pastor? Aceitar a derrota.
aceitar, como a irmã falou, ela aceitava comer as migalhas. Mas quando ela falou, não, isso não é para mim, isso não é para mim, o que aconteceu? Deus muda o cativeiro. E Daniel falou, não, eu não vou adorar o rei, eu não vou. E a sentença era, aquele que não adorar seu rei, cova, morte. Cova é significado de morte. Quando alguém morre, para onde que ele vai? Para a cova. E ele vai sozinho, não tem nem leão lá dentro. Daniel tinha 2. Amém? Tinha 2. Talvez o diabo, as lutas, a tribulação, esteja rugindo como os leões que estavam com Daniel lá dentro. Tentando te devorar, tentando te destruir, tentando te derrubar. Mas lá em João 6, diz assim, João 6, nós vamos voltar lá no começo. E olha que tremendo, olha que tremendo. Diz assim, lá em João 6, mas dizia isso. Quem dizia isso? Vamos voltar lá no 5. Dizia quem? Então, quando lá no versículo 5, então Jesus levantando aos olhos, vendo a grande multidão que vinha, disse a Filipe, onde compraremos o pão para comer? Não foi isso? Então, voltando lá no 6, né? Voltando lá no 6. Quando ele mais dizia isso para o experimentar, como está escrito ali? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia de fazer. Sabe quando vem a luta, vem a tribulação? Sabe por que vem? Se você está firme com Deus, sabe por que vem? Como o Senhor falou para Filipe ali, eu fiz isso só para experimentar ele, qual ia ser a atitude dele, né? Sabe, muitas vezes o Senhor deixa vir, vem a luta, vem a dificuldade, para ver o que você vai fazer. Se quando vier a luta, você vai, correr. Se quando vier a luta, você vai fazer ao contrário de Daniel, vai dobrar o joelho e adorar a estátua. Se quando vir a luta, você vai olhar para o monte, como nós lemos em Salmo, olhamos para o monte, de onde virá o socorro, você vai olhar para o monte e falar assim, não tem jeito. É para isso que o Senhor fala aqui, que Ele fez com Filipe, para o experimentar. Nessa noite, o Senhor já te experimentou. Já te experimentou. E Ele viu a sua atitude. Ele viu a sua atitude, né? Mas o Senhor, como eu disse, né? Ele quer te experimentar. Mas o Senhor, como nós lemos aqui, Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer para te ajudar. Talvez você vai correr para um lado, vai correr para o outro, vai correr para lá, vai correr para cá. Mas o Senhor sabe que vai chegar uma hora que você vai correr para Ele. Vai ter que correr para Ele. A palavra fala assim, que só o Senhor só vai vir buscar a tua igreja quando todos ouvirem a palavra do Senhor. Sabia disso? O Senhor só vai vir buscar a tua igreja quando todos ouvirem a palavra do Senhor. Então todos vão ter a oportunidade de correr para os braços do Pai. O Senhor sabe que você vai correr para os braços do Pai. Amém? Mas enquanto isso, enquanto você está tentando resolver os problemas por si mesmo, enquanto você está tentando resolver da sua forma, o Senhor vai deixando para te experimentar. Amém? E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz assim, mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falávamos, não como para agradar aos homens, mas
Deus, que prova os nossos corações. Não pense em fazer algo para agradar o homem, porque Deus prova você para que você agrade a Ele. É isso que o Senhor quer, porque Ele prova o seu coração. Ele prova você para ver até onde você vai chegar sem Ele. Talvez você possa chegar dentro da cova, possa ter chegado lá no vale dos ossos secos. Talvez a sua conta está negativa há muitos e muitos anos. Mas neste momento, o Senhor está te dando a palavra que você tem que alegrar, não é o homem, mas é Ele. Porque Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar a solução. E voltando lá em João, capítulo 6, no versículo 10, diz assim, olha o que o Senhor fala. E disse Jesus, falando para Filipe, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Amém? Quando Jesus falou para Filipe, manda ele sentar, né? O Senhor fala para você, olha, para de correr para lá, para de correr para cá. Acalme-se no Senhor. Sente-se na presença dEle. Aquela multidão talvez estava assim, meu Deus, não vai começar Jesus falar, Jesus não vai começar a fazer milagre, porque eles foram lá para ver isso, viu? Sim ou não? Porque nós vemos que uma multidão já o seguia, e aquela multidão vinha para ver ele. Talvez aquela multidão estava desse jeito, né? Será que não vai ter nada para comer? Né? Muitas vezes, quando tem festinha na igreja, eu me pergunto, será que vai ter nada para comer? Né? Não vai ter nenhum refrigerante? Né? Talvez você está desse jeito. Será que Deus vai começar a abençoar? Será que Deus vai começar a derrubar a gente para cair no chão, cair no poder? Né? O Senhor fala para você, calma, assente-se na presença dEle. E Ele faz o milagre. Né? Você acha que Daniel saiu que jeito da cova? Só ossinho? Quando o rei Nabucodonosor chegou de manhã, o rei Nabucodonosor dormiu a noite inteira pensando em Daniel. Foi ou não foi, irmão Eduardo? Se você continuar lendo. Ele acordou cedinho, a palavra dele acordou cedinho. E a primeira coisa que ele fez foi ir lá correndo na cova. Deixa eu ver se o Deus de Daniel salvou ele. Porque eu falei para ele me adorar e não quis. Chegou lá. Daniel, o teu Deus te salvou? E o que Daniel falou? Ó rei, eu estou aqui. Né? E o rei tirou a pedra e saiu Daniel. E o rei falou, olha, verdadeiramente hoje eu faço um decreto que todos adorem o Deus de Daniel. Foi ou não foi? Quem já leu isso? Né? E verdadeiramente, como nós vemos aqui em João 6, e disse Jesus, manda-se assentar, acalmem-se, porque o Senhor está vindo com o banquete. Né? Talvez o banquete pareça desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho. Vamos continuar lendo. E Jesus, lá no 11, para terminar. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Sabe quantos pães, quantos peixes foram para essa multidão de mais de 5.000 homens? Quem sabe dizer? Talvez você falar, eu vim no culto de segunda-feira, tem pouquinha gente, não estamos pulando, não estamos esperneando. Talvez pareça pequenininho isso, mas o Senhor faz multiplicar. Talvez para os apóstolos, na hora que Filipe falou, olha Deus, tem 5 pães e 2 peixinhos, é mais de 5.000. O que nós vamos fazer? Deus falou, só traz para mim que eu faço milagre. Traz os seus problemas aqui, ó, que Ele faz milagre. A irmã trouxe ou não trouxe currículo? Né? Trouxe ou não trouxe, Deus abençoa. Né? Não vou falar de novo, estou falando dela porque ela
extasiados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Você acha que 5 pães cabia dentro de 12 cestos? Eles encheram 12, todo mundo comeu, né? Todo mundo comeu, e mesmo todo mundo comendo, sobrou ainda 12 cestos de pão. Daqueles 5, daqueles 5 pilãozinhos, né? Talvez lá podia ser broa, naquela época, não sei, para aquele lado pode ser isso, né? Pão sírio, né? Mas, gente, 5 pães, sobraram 12 cestos. É assim que o Senhor quer fazer. Talvez é pequenininho, mas o Senhor quer te dar para sobrar. Quer te dar para sobrar. E continuando. E recolheram depois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, olha só, eles foram lá para ouvir Jesus falar, foi ou não foi? Jesus não falou nada para aquela multidão, porque Jesus depois pegou e foi embora. Se você continuar lendo, vai falar isso, né? Depois Jesus pegou e foi para outro lugar. Só o milagre da multiplicação que Jesus fez foi o suficiente. O Senhor Jesus aqui, Ele abençoou de tal forma que só com aquele milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão saiu cheia. E a fome que eles tinham, além da carnal, a espiritual, porque eles buscavam lá ver se Jesus era o Messias. E eles saíram de lá cheios, porque eles disseram: verdadeiramente, esse é o profeta que há de vir para salvar o mundo. Amém? É isso que tem que ser na sua vida. Quer ser próspero? Talvez seja pouquinho vindo uma segunda-feira, né? Os irmãos ainda vão correr e vem para a igreja, né? Talvez seja pouquinho, o tempo é curto, das 8 às 9, né? Mas talvez seja pouquinho, como foi 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Senhor quer te abençoar, que vão sobrar cestos e cestos e cestos na sua vida. Vai sobrar para você. Sabe aquele agiota que te cobrava? Ele vai vir pedir para você. Vai vir pedir para você. É que eu sempre falo para meu pai. Eu falo: pai, eu quero chegar ao ponto de emprestar sem pedir de volta. Eu quero chegar ao ponto. E hoje o Senhor me mostrou isso, através daquele raladão no meu carro ali. O Senhor falou: tá vendo? Você está chegando ao ponto. Deixa. Eu estou te abençoando e eu vou fazer. Amém? Amém? Coloque-se de pé. Se você crê que recebeu a glória de Deus.